não deixar que a GM quebrasse. Então você falar aqui, eu sou militante socialista e revolucionário, mas parte dessas medidas para a gente melhorar a economia do nosso país não precisa ser um governo de esquerda e revolucionário para fazer. Isso aqui dá para fazer em qualquer governo, seja social-democrata, de esquerda ou qualquer governo capitalista existente. E aí, eu queria te fazer a seguinte pergunta, ô Miorini. Eu falei aqui que, na minha opinião, a exploração é roubo. As grandes empresas exploram ao máximo os trabalhadores para aumentarem o seu lucro. Não estão nem aí se o cara tá ganhando uma merreca. Sabe por quê, Miorim? A gente tá falando aqui do salário mínimo, R$ 1.518, que não dá pra nada, que é uma vergonha. O político defende, mas nenhum deles ganham isso. Agora, as empresas hoje no nosso país estão pagando salários muito baixos. Hoje, o trabalhador na metalurgia está ganhando um salário inicial de R$ 2.300 bruto. Com os descontos, dá no final do mês cerca de R$ 1.600, R$ 1.700. Como que você, com um salário desse, sustenta a sua família? Como que você, com um salário desse, você sobrevive? É isso que as empresas estão pagando. E na hora que você vai ver a lucratividade, é absurda. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Né? Você disse aí que você tem 20 funcionários, já coloquei a minha opinião. Isso. Você é um pequeno empresário, não vou te comparar jamais a uma Gerdau, não vou te comparar jamais a uma Volkswagen. Mas você tem acordo com esse grau de exploração que existe das grandes empresas pagando baixos salários para aumentarem cada vez mais os seus lucros? Porque se pagar um salário melhor, significa mais dinheiro para ir ao supermercado. Isso significa melhorar a economia do país. Vou ser bem específico. Já dei minha opinião na sexta-feira sobre o regime clássico vertical de trabalho. Eu acredito veementemente que esse regime poderia ser substituído por um modelo mais eficaz, horizontal de trabalho, em que as pessoas são contratadas como se elas fossem empresas elas mesmas. Cada uma pessoa é uma empresa e atua como uma empresa do ponto de vista do trabalho, pode prestar serviço de forma não exclusiva para várias empresas. Isso aumenta o poder de barganha efetivo do trabalhador e como ele se organiza. É só ver que a diarista hoje tem uma renda percebida muito maior do que aquela que não é diarista, aquela que trabalha individualmente por uma casa particular, ou seja, há um ganho significativo em ter vários patrões e estar atuando de forma local, né, e escolher efetivamente isso. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você. Bora! Eu queria fazer uma aposta com você. E eu queria colocar você de scroll. Tu vai ser o scroll dessa porra, porque tu fica defendendo essa porra de comunismo, tu vai ser o scroll dessa porra. Se eu aumentar hoje o número de funcionários da minha empresa, eu vou aumentar a exploração, ok? Concorda? Se eu aumentar o número de funcionários da minha empresa para 80 funcionários, eu vou lucrar muito mais, não é isso? Eu vou manter as mesmas operações em uma maior escala e eu vou lucrar muito mais, não é isso? Se esse for o caso, eu pego o dinheiro que eu tenho guardado, eu tenho exatamente um Bitcoin guardado, eu contrato durante 3 meses esses funcionários, vou contratar mais 80 funcionários, e se a minha empresa falir nesse meio tempo, o 3 irmãos é meu. Eu faço esse scroll contigo. Eu pego 50% da sua parte, se isso for verdade. Tá, se isso não for verdade, se isso não for verdade, ou seja, se eu não posso aumentar o número de trabalhadores e aumentar a quantidade de riqueza, como é que funciona efetivamente para você dizer se quer formador de preço, cara? Você não é formador de preço, meu irmão. Para com isso. Não precisa ser formador de preço. Você não é formador de preço. Você não faz parte das grandes empresas. Não precisa ser formador de preço para isso, não. Não. O princípio é muito direto. O lucro vem da onde? O lucro de qualquer empresa vem da onde? Da exploração do trabalhador. De qualquer empresa, não é isso? É o lucro de qualquer empresa, não é? O lucro da minha empresa vem da exploração dos trabalhadores, não é isso? É ou não é verdade? Não, é ou não é verdade? Ele vem da exploração dos meus trabalhadores. Conclui sua pergunta, então, depois eu vou responder. Só diga se é ou não é verdade. É ou não é verdade? Que o lucro da minha empresa vem da exploração dos meus 20 trabalhadores. Sim. Vem. Então não há uma diferença substancial na quantidade de trabalhadores. Tem. Se eu simplesmente aumentar o número de trabalhadores para 80 trabalhadores, eu vou estar explorando mais pessoas. E eu vou estar, assim, lucrando mais. É isso que significa, efetivamente, aumentar o número de trabalhadores. E qual é o efeito disso? Por que isso não pode ser, efetivamente, colocado sob uma situação real? Vamos descobrir. Isso é materialidade. Isso é materialidade. Eu verifico numa empresa particular, se aumentando o número de funcionários é o caso. Não só isso, devem ter várias pessoas aqui que têm 300, 400, 500 funcionários. Vamos triplicar o caso nessas empresas? Vamos agora entrar com 3 irmãos como um scroll aqui. Para dizer, ó, se você vai subir o número de imperadores, vai subir o seu lucro. Opa, e se isso não acontecer? Ah, parece que no mundo concreto, específico, onde nós vivemos agora, a materialidade, a vida não funciona assim. Parece que nós não podemos aumentar o número de funcionários e aumentar o lucro. Por quê?
Porque o lucro, ele depende, ele é condição, para que haja lucro é condição necessária que haja trabalho, mas não é condição suficiente. Existe uma diferença entre uma condição ser necessária, não acontece sem ela, e ela ser suficiente. O que os capitalistas dizem o tempo inteiro é: aumentar o número de trabalhadores não é condição suficiente para o lucro. Existe uma série de fatores indicados no próprio mercado que dizem, eu posso aumentar a quantidade de trabalhadores e eu não vou ter essa condição. E você colocou aqui, sinceramente, todas as coisas que você colocou para mim são uma tentativa de aumentar, agigantar a burguesia do nosso país. A burguesia do nosso país é aquela que é capaz de receber a taxação das grandes fortunas sem que ela venha a falir. A burguesia do nosso país é aquela que é capaz de pagar 7.291 sem vir a falir. É aquela que é capaz de produzir mais empregos sem ser 6 por 1, sem vir a falir. É aquela que é capaz de reduzir a jornada de trabalho sem vir a falir. Sabe quem não consegue fazer isso? Sabe quem não consegue efetivamente receber o fim da reforma trabalhista sem falir? Somos nós! Somos nós, pequenos empreendedores, que não conseguem agir sobre essas regras sem falir. O que você coloca aqui, o que acontece? Por que a gente universaliza essas medidas, tá? A gente universaliza senão as empresas iam se subdividir. Se as empresas se subdividissem, a gente teria menos controle, menos fiscalização, menos arrecadação de impostos. É por isso que você não deixa. Você não faz, a empresa a partir de grande empresa, ela tem essas regras e as pequenas têm essa. Porque senão as empresas iam se subdividir e você ia pulverizar o controle total. E você tem muito mais sonegação nas pequenas empresas do que na grande. É por isso que o Estado faz medidas universais. E tudo que você faria ao universalizar essas medidas seria criar uma elite que consegue fazer isso e impedir que nós, que não conseguimos cumprir essas medidas, conseguissem trabalhar dessa forma. É isso que acontece. Você está criando, incentivando, apoiando a grande burguesia contra os pequenos empreendedores. É uma questão muito simples de quais empresas você vai tirar o recurso para que as outras sejam beneficiadas. O cara que está no topo do poder é o que está se beneficiando e o comunismo é sempre assim, cara. Eu larguei essa porra por causa dessa merda. Porra, não importa. Você vê qualquer socialista, cara. Todas as tentativas dele é de tornar os mais ricos, os poderosos e o indivíduo que tenta, o mais livre, aquele que realmente faz as coisas. Esse indivíduo, ele sempre perde o poder diante dessas medidas universais, porque de boas intenções o inferno tá cheio. Miorim, fica tranquilo. Não é você, pequeno empresário com 20 trabalhadores, que dita as regras econômicas e políticas do nosso país. Não precisa ficar ofendido quando eu falo da GM, da Embraer, da Gerdau. Não estou falando de você. Nós defendemos taxar as grandes fortunas e os bilionários justamente para que vocês, pequenos empresários, sim, que o governo tenha uma política de concessão para vocês. Então não precisa ficar bravo, não é a sua empresa que tem poder de negociação para discutir alguma coisa em relação à economia do nosso país. Então não fica ofendido quando eu falo de grandes empresas. Não estou falando de você. Eu falei aqui e afirmo novamente. Exploração é roubo. O que as grandes empresas fazem com os trabalhadores é roubar. Não é o trabalhador que recebe o salário do patrão. Não é o grande empresário que paga o salário do trabalhador, e sim o trabalhador que vende a sua mão de obra e muito barata. Vamos ao exemplo da GM. Aí sim, eu estou falando de uma grande multinacional que aí sim tem poder econômico para ditar as regras do nosso país. Hoje, um trabalhador na General Motors, em São José dos Campos, ele entra ganhando um salário bruto de R$ 2.300 por mês. Com os descontos, ele ganha cerca de R$ 1.600 por mês. Certo? O que a GM em São José dos Campos fabrica? S10, que custa de 250 mil a 300 mil reais cada carro. E a Trailblazer, que custa em média 400 mil reais cada carro. Se você pegar este salário do trabalhador e você fazer ele vezes 12, o cara tá ganhando cerca de 30 mil reais no ano. Isso bruto. Se for o salário livre,
é R$ 19.200 que o trabalhador ele tá ganhando por ano. Para fazer carro que custa até R$400 mil. A GM, até meados de outubro do ano passado, fabricava cerca de 170 carros por dia. Aumentou a produção, agora está fabricando cerca de 220 carros por dia em São José dos Campos. Ou seja, é 660 milhões por dia. Quanto que o operário da GM ganha por dia? R$145. Ou seja, este trabalhador da GM ganhando livre cerca de R$20 mil por ano. Para ele poder comprar um carro que ele mesmo fabrica, demoraria 20 anos se ele guardasse o dinheiro só para isso, não usasse o dinheiro para mais nada. Isso não é roubo do patrão? A GM, no ano passado, ela aumentou em 21% o seu lucro operacional. 14,9 bilhões de dólares. Roubando o trabalhador, explorando o trabalhador. Ou seja, o trabalhador que fabrica o carro executivo, o S10 ou o Trailblazer, ganhando esse salário merreca, jamais vai conseguir comprar um carro que ele mesmo fabrica. Isso é errado. Isso é o capitalismo. Isso é roubo da mão de obra do trabalhador. E eu dei aqui o exemplo da GM. Isso cabe também para a Volkswagen. Isso cabe também para o trabalhador da Embraer que está ganhando também um baixo salário fazendo avião. Ah, o cara vai ter um avião, é muito exagero? Tá, mas sequer ele consegue comprar uma passagem aérea para ele andar no avião que ele fabrica. Isto é injusto. Os bilionários, magnatas, capitalistas, nadando, deitando no dinheiro, enquanto o trabalhador ganhando essa merreca de salário que não dá sequer para sobreviver, ganhando 1.000 e pouco por mês. Então eu estou falando dessas grandes empresas, não estou falando de você com seus 20 funcionários. Tem muita diferença eu falar do Miorini ou eu falar aqui no caso da multinacional General Motors. E qual que é o X da questão? Finalizo para ir fazendo a minha pergunta. Este lucro da GM sequer fica aqui no nosso país. Vai para a matriz dos Estados Unidos, vai para alimentar os imperialistas. Sequer a grana fica aqui no nosso país. Isso é errado. Isso é exploração, isto é roubo. Queria te perguntar o seguinte, ô Miorini, nós tivemos no ano de 2019... Vou chamar de Veller, hein? A aprovação, pode chamar de Veller. Chamei de... Miorini, tô falando...